Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E eu quero no dia de hoje convidar você, isso mesmo, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, não esqueça de acionar as notificações, deixe o seu comentário e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Você que já é inscrito no canal, quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho por você, em especial no dia de hoje, de não. Exatamente. Eu quero falar a respeito dos nãos que nós recebemos. Uma palavrazinha, uma palavra tão curta, mas que gera inúmeras situações de desconforto. E cada um de nós, como seres humanos, dificilmente aceitamos o não. Nós não gostamos de receber essa palavra, essa negativa, esse não. E eu faço uma pergunta. Você já enfrentou situações que tinha um sim como certo e acabou recebendo um sonoro não? Você já se deparou com situação como essa? Você já enfrentou alguma situação onde recebeu um não e esse não te deixou frustrado, te deixou decepcionado, te deixou cabisbaixo? Você conhece alguma situação onde o não encerrou uma amizade? Ou se não encerrou, deixou um mal-estar? Deixou um clima desfavorável? Como nós falamos lá no Ceará, deixou um clima, o clima ficou esquisito? Pois é, meus queridos, essa é a realidade do nosso dia a dia, porque nem sempre nós vamos ter o sim como resposta. Pois bem, hoje nós vamos falar dos nãos de Deus. Para isso, nós vamos falar aqui de 3 grandes personagens que a Bíblia nos apresenta. Nós vamos ver, meu querido, e eu quero dar o título desse conteúdo como Deus também diz não. Os não de Deus para Adão, Moisés e Paulo. Se Deus ele disse não para Adão, para Moisés e para Paulo, por que ele não diria não para nós? Por que ele não diria não para mim e para você? Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto um evangelho sendo pregado. Desculpa aí um pouquinho o barulho, está passando um helicóptero aqui, sobrevoando um helicóptero aqui, mas Deus nos dará graça. Graças a Deus já se distanciou. Então, como eu estava falando, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto um evangelho que parece que Deus, ele é submisso ao homem. Parece que Deus, ele está à mercê do homem para realizar todos os seus desejos. E quando Deus diz não, essa pessoa se sente como se Deus tivesse deixado de fazer uma obrigação na vida dessa pessoa. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o pai de família, por exemplo, ele precisa dizer não para os seus filhos. Se um pai, ele cria um filho, ele cria um filho ou os filhos, sem dizer não, pode ter certeza que ele não está preparando esse filho para enfrentar as adversidades que a vida oferece.
que a vida apresenta. E quando essa criança que só recebe sim, quando ele se tornar adulto, que ele receber os nãos da vida, ele vai ficar frustrado, ele vai talvez entrar em um processo de crise, porque ele não estava acostumado a receber não. Ou melhor, ele nunca recebeu um não do seu pai. E o verdadeiro pai é aquele que diz não. O verdadeiro pai é aquele que corrige. O verdadeiro pai é aquele que disciplina. E o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Ele é esse Pai que diz não. Ele é esse Pai que nos corrige. Ele é esse Pai que nos disciplina para o nosso bem, para o nosso crescimento. Muito bem. O primeiro não de Deus para a sua criatura foi logo no início de tudo. Quando ele disponibilizou, quando ele preparou todo aquele ambiente, preparou todo aquele paraíso, aquele jardim para o homem, para Adão, para Eva. Ali veio o primeiro não de Deus para o ser humano, para a sua criatura. Porque Deus preparou tudo aquilo, todas aquelas maravilhas, porém lhe foi feita uma ressalva. Foi feita uma ressalva para Adão a respeito de tudo que estava ali à sua disposição. Nós vamos ver em Gênesis 3:3, diz assim, ó, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Olha só, Deus disponibilizou tudo aquilo, criou todas aquelas maravilhas e falou para Adão, Adão, tá aqui, ó, tudo isso aqui é seu, você pode desfrutar de tudo. Porém, da árvore que está ali no meio do jardim, dessa você nem toque. Você nem toque. Do contrário, vamos ver o que diz aqui na versão que eu estou usando hoje. Gênesis 3:3. Gênesis 3:3, que diz assim, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Meus queridos, e nós precisamos entender que esse Deus que nós servimos é um Deus que nos proporciona maravilhas. É um Deus que disponibiliza para as nossas vidas maravilhas. Mas tem coisas que Deus diz, isso não. Isso aqui você não pode fazer. Isso aqui você não pode tocar. Isso aqui você não pode nem olhar. Mas infelizmente, o homem, ele prefere obedecer o seu desejo do que obedecer a palavra de Deus. E eu quero te dizer, meu querido, que quando Deus, talvez você esteja aí frustrado porque estava esperando algo, estava contando com algo da parte de Deus e Deus deu uma negativa. Mas eu quero te dizer que mesmo que isso aos teus olhos fosse bênção, Deus sabe por que Ele não permitiu que acontecesse. Porque isso aí não era para você tocar. Isso aí não era para você desfrutar. Caso contrário,
pode ter certeza que você morreria. Nós não estamos aqui falando de uma morte física não, mas talvez sim. Mas nós estamos falando aqui de uma morte espiritual. E o homem, por não obedecer, por não dar crédito à palavra de Deus, desobedeceu e por isso toda desgraça sobreveio na humanidade. Por causa dessa desobediência, tudo foi afetado, inclusive a natureza. Por isso nós temos vivido nesse tempo presente os caos. Exatamente porque o homem desobedeceu uma ordenância de Deus. Portanto, no dia de hoje, pode ter certeza que Deus ele tem feito você desfrutar de grandes coisas, de maravilhas. Mas tem coisas que Deus diz não. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto ao contrário. Nós temos visto situações onde o homem, ele acha que ele está no controle de tudo, que ele tem o controle de tudo, e mesmo Deus dizendo não, ele vai e faz contrário àquilo que Deus falou. Mas vamos ver aqui também, meus queridos, mais um não. Nós falamos do não que Deus disse para Adão. Mas vamos ver aqui o primeiro não de Deus para Moisés. O primeiro não de Deus para Moisés foi no emblemático episódio da sarça ardente. E eu tenho certeza que você conhece essa passagem. Mas eu quero ler com você Êxodo, capítulo de número 3, o verso de número 5. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. E aí a gente lê mais uns versos de contexto. O capítulo 3 de Êxodo, capítulo 3 de Êxodo, volta aqui, vai dizer assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que está é terra santa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus queridos, nós vamos ver aqui, Moisés, ele presencia esse fenômeno, essa maravilha de Deus, e ele tem a curiosidade de querer ver o que estava acontecendo. E Deus diz para ele: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E o que Deus nos ensina a respeito dessa passagem? Deus nos ensina inúmeras coisas, mas eu quero focar aqui no dia de hoje a respeito do chamado. Quando Deus chama o homem precisa reconhecer nesse Deus, Todo-Poderoso, que Ele é um Deus que merece ser reverenciado. É um Deus que prepara o homem e a mulher para a sua obra. A obra de Deus não se faz de qualquer jeito, não se faz com desleixo, não se faz simplesmente por fazer. As igrejas, ou a igreja,
de Cristo é uma igreja que ela recebe todos, porém não recebe ou não aceita tudo. Para nós andarmos com Cristo, nós precisamos largar algumas coisas. Para nós andarmos com Cristo, necessário é que nós venhamos entender que nós estamos chegando diante de um Deus santo. Nós estamos entrando para fazer coisas santas, porque nós servimos a um Deus santo. E nos dias de hoje, infelizmente, pessoas querem, no pretexto de que estou fazendo para Deus, quer fazer de qualquer jeito. Não quer tirar as sandálias. Quer pisar no lugar santo de qualquer forma. Às vezes com as sandálias sujas, com os pés sujos, quer pisar. E não é assim as coisas de Deus. Tudo para Deus é feito com zelo. Tudo para Deus é feito com capricho. Tudo que formos fazer para Deus, nós precisamos nos limpar ou deixar o nosso eu, deixar as coisas que não agradam a Deus para de fato fazer a vontade de Deus. Não pense que simplesmente pelo fato, de repente estou pregando, estou fazendo e acontecendo, mas você precisa entender se Deus está se agradando. Porque quem sabe você está fazendo tudo, mas quando Deus te chamou, Ele falou, tira a sandália dos pés, porque tu está vindo para uma terra santa. E você não tirou a sandália. Você foi com as sandálias que você estava, você foi do jeito que você estava. Você não teve essa preocupação. E olha que Deus falou para você tirar, mas mesmo assim você não quis se descalçar. Você quis fazer do seu jeito, achando que Deus recebe tudo ou recebe qualquer coisa. Portanto, no dia de hoje, nós possamos entender que estamos diante de um Deus santo. E como Ele mesmo falou, sede santo, porque eu sou santo. E para finalizar no dia de hoje, eu quero falar de outro não, na verdade finalizar não, falar de mais um não que Deus, Ele falou para Moisés. Outro não que Deus falou para Moisés, e a razão deste não foi a desobediência, quando Deus mandou ele falar com a rocha, e Moisés feriu aquela rocha, que representava o nosso Salvador. Deuteronômio capítulo de número 34, verso 4, diz assim, e o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio. Não entrará naquela terra, diz a palavra do Senhor. Você já pensou, meu querido, que situação é essa? Agora eu quero convidar você, leia o capítulo 34 completo de Deuteronômio, que você vai ver que Moisés, ele não se demonstra triste, ele não deixa de fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer, ele simplesmente continua. Mas olha só, Deus mostrou a terra para Moisés, falou, tá vendo essa terra aí? Essa terra que o povo vai entrar, essa terra que o povo vai desfrutar. Mas você, porém, não vai entrar. Você não vai entrar nela. Você até vai ver com os teus olhos, mas não vai entrar nessa terra. E eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje para falar exatamente o que a desobediência a Deus
nos acarreta. A desobediência a Deus nos priva das maravilhas de Deus. Porque Deus, como diz a sua palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. E tem gente ainda nos dias de hoje achando que fazendo grandes sacrifícios, fazendo e acontecendo, está agradando a Deus. Não, Deus se agrada da obediência. E eu quero que no dia de hoje nós tiremos essa lição de que precisamos obedecer a Deus para desfrutar das promessas de Deus. Tem gente que diz assim, que pessoas não morrem sem ver a promessa de Deus se cumprir. Olha um exemplo aqui. Olha um exemplo. Porque a promessa foi feita para a nação. Quantos não foram os que morreram no deserto? Também por desobediência. Então, meus queridos, no dia de hoje, fica essa lição para as nossas vidas. Que nós possamos cada dia mais obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Agora sim, para finalizar, eu quero falar com você a respeito do não que Deus falou para o apóstolo Paulo, quando esse estava sendo atormentado por um mensageiro de Satanás. Paulo diz que esse espinho, que ele fala que o mensageiro de Satanás esbufetava ele, e diz que ele fala acerca do espinho na carne, que foi lhe dado para que ele não se exaltasse. Olha aí. Segundo aos Coríntios 12, 8 e 9 diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Meus queridos, Paulo, depois que ele se converte, eu não me recordo aqui qual foi o momento que a carne de Paulo se alegrava. Paulo, ele estava assim, sempre alegre no espírito, mesmo que a carne dele estivesse sofrendo, mesmo que a carne dele estivesse doendo, mas ele sempre estava alegre em Cristo. Olha que aqui mesmo ele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O Evangelho é cristocêntrico. E Paulo, o irmão Paulo, foi um homem totalmente cristocêntrico. As suas cartas todas são voltadas único e exclusivamente para o Cristo Salvador, nunca para ele mesmo. E nós estamos falando aqui, esse capítulo, esse versículo aqui, por exemplo, está falando exatamente das maravilhas que ele presenciou. Mas foi-lhe dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Meu querido, veja, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos de ser reconhecidos pelos homens e sim por Deus. Mas tem pessoas que perdem o sono para ser reconhecido, para ser famoso, para receber glória, para receber aplausos. Mas quem tem que receber honra, glória e louvor
é Cristo, mesmo que isso seja por intermédio das nossas vidas. Portanto, no dia de hoje, eu quero convidar a você a refletir no que nós falamos aqui nesse dia, a respeito dos nãos de Deus. E eu faço a pergunta novamente. Se Deus disse não para Adão, Moisés e Paulo, por que ele não diria não para nós? Fica essa pergunta no dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.